Como chegar no tão sonhado ponto da aposentadoria, onde a gente vai começar a usufruir do nosso patrimônio acumulado durante uma vida inteira. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Velho, eu vou falar aqui sobre investimentos e cripto. Toda semana vai ter pelo menos um vídeo aí, quarta-feira às 3 horas da tarde, sobre esses temas. Você pode dar uma olhada em todos os vídeos já gravados e se inscreve para não perder as próximas novidades que estão planejadas por aqui também. Bom, mas inserindo esse tema de objetivos, né, principalmente a aposentadoria, sair desse patamar atual, dessa situação atual até a tão sonhada aí aposentadoria, e aí a maioria das pessoas não vai deixar de trabalhar nesse ponto. Acho que o primeiro mito é a gente começar a olhar de outra forma. Acho que a aposentadoria cada vez mais vai ser o momento que a gente vai usufruir desse patrimônio acumulado, mas também vai continuar ali a ter alguma posição, né, profissional, alguma posição comercial, porque a gente cada vez mais está vivendo mais anos, a gente está cada vez mais ativo, né? Também, então acho que eu vejo muito esse movimento que era ali da época dos meus avós, meus pais, de ter uma data, de realmente parar e dali para frente só ficar ali na varanda tomando mate, né? Tomando o seu chimarrão, para agora uma fase que a gente vai continuar tendo ali alguma posição ali profissional, alguma fonte de renda, né? Que você talvez vá trabalhar menos do que trabalhava anteriormente, e aí um complemento muito grande, né? Principal do patrimônio aí acumulado durante toda essa fase aí anterior. Mas o que eu percebo durante vários anos agora, ajudando e assessorando clientes e investidores a atingir os seus objetivos, e principalmente esse de aposentadoria, né? Eu vejo que muita gente não para se planejar, não prioriza esse grande objetivo, né? Esse ponto de extrema importância na sua vida como deveria, né? E aí a gente tem inúmeros fatores, pode ser realmente o nosso mundo novo das distrações, do marketing, né, super efetivo, do celular na palma da nossa mão, ali com um excesso de dopamina, né, a gente acaba não parando e não priorizando coisas importantes na nossa vida. Acho que tem muito disso antes de mais nada. Mas também vejo que às vezes as pessoas fogem desse tema para não cair na realidade, porque a realidade talvez não seja muito bonita, não seja de fato a que você imagina, que você está vislumbrando nesse exato momento da vida. Vejo que isso é um ponto muito importante e principal em vários casos que não pararam para sentar a bunda na cadeira, colocar o papel e a caneta na mão e escrever ali os seus objetivos e planejar isso financeiramente. A realidade ela é muito dura, na maior parte das vezes ela não está ali conforme a gente imagina, porque é natural, a gente sempre vai estar almejando e vai estar sempre imaginando algo acima do que de fato a gente vive hoje, né? A gente tem ambições, a gente tem projeções e isso é natural. Então é bem provável que isso também te trave, né? Colocar no papel e pensar que a realidade que você está projetando, a realidade que você está vivendo, talvez, né? Que não seja tão realidade assim, é bem diferente da que você deveria, né? Do que você tem condições hoje. Então acho que esse ponto é um ponto também que acaba afastando dessa tomada aí de decisão de planejar e de agir. Agora, muitas pessoas estão infelizes por não terem conquistado várias coisas, né, por não estarem conquistando outras coisas também que estavam projetando. À medida que a gente vive, né, e eu tenho esse privilégio de estar já num terço ali completo, talvez, da minha vida, né, agora já com uma idade mais avançada, a gente vai tendo frustrações, né, porque a gente projetava algumas coisas para esse momento que de fato não se concretizaram. Então a gente acaba ficando infeliz por não conquistar algumas coisas, mas também as pessoas não param para entender o porquê dessa frustração, né? O porquê de não conquistar aquilo que almejou ali anos atrás, quando eram jovens, quando estavam ali no início da carreira profissional. Então é importante a gente confrontar e ter coragem para enfrentar essa realidade. E não vai ser tão bonito assim, na maior parte dos casos. Mas o quanto antes você sentar, entender isso e priorizar esse ponto na sua vida, antes você vai chegar de fato ou vai até melhorar um pouco ali o seu futuro. É bem provável que você melhore bastante o seu futuro se você fizer isso agora, independente da idade que você estiver.
E eu já falei no meu primeiro vídeo sobre clareza, né? Ter clareza de onde você quer chegar, ter clareza do que você quer na sua vida, porque isso vai acabar direcionando muitas das decisões financeiras que você deveria, pelo menos, fazer, ou faz, ou já fez. Então, primeiro ponto, se você não viu, clica aqui no card em cima, dê uma olhada ali depois desse vídeo, né? Porque acho que é muito importante também ter clareza nesse momento de sentar e definir esses objetivos para chegar aonde você almeja, onde você quer. Isso posto, a gente passa para o outro nível, que é de fato começar um planejamento financeiro, colocar os seus objetivos na mesa para poder atingi-los. E aí você entra em outro fator também que acaba afastando as pessoas de conseguir entender bem essa realidade e projetar tudo isso no papel, que é o desconhecimento ou não entendimento da matemática financeira por trás disso tudo, né? As contas necessárias para fazer isso, parar de pé, para ver o quanto você precisaria economizar, investir, a taxa de juros necessária, o teu aporte mensal, enfim, todas essas métricas matemáticas e financeiras. Mas a gente tem várias ferramentas já por aí que ajudam muito nesse quesito, inclusive dentro de grandes bancos e agora corretoras também, ferramentas bem robustas com bastante informação que acabam te trazendo esse panorama geral. É claro que a gente acaba remetendo isso ao primeiro ponto que eu trouxe aqui, né, nesse mundo 2x, nesse mundo mais acelerado, a gente não quer parar nem 2 minutos para responder nenhum formulário, né? Mas isso vai te ajudar demais a entender o patamar que você está hoje, o patamar que você quer atingir, como você vai chegar lá, se é que você irá conseguir. Então acho que vale a pena você se utilizar dessas funcionalidades e ferramentas para desenhar e rascunhar esse teu planejamento financeiro. Porque é a partir do planejamento financeiro que você vai conseguir atingir esse objetivo tão sonhado da aposentadoria. Seguindo ele, inclusive, por 20, 30 anos, que é algo super difícil de você ter ali uma disciplina de aporte, uma disciplina de acompanhamento, né? De preferência, se você tiver aí um profissional ao teu dispor para te ajudar nessa jornada de confiança, né? Porque hoje tem muita gente aí que acaba fazendo um péssimo serviço, inclusive, trazendo à tona mais os interesses próprios do que o do cliente em si. Então, cuidado, muito cuidado aí ao selecionar esse profissional. Realmente está cada vez mais difícil, eu diria. Eu convivi nesse ambiente nos últimos 6 anos, então eu tenho aí credencial para falar sobre isso. Mas entenda que é por base desse planejamento que você vai chegar mais próximo possível desse objetivo futuro. Então tenha essa paciência e essa prioridade de fazer esse planejamento com cuidado. E de preferência, acompanhe isso de tempos em tempos. Então a cada 6 meses faça uma revisão, ou anualmente também faça uma revisão. Obviamente, isso aí vai depender de cada caso, mas pelo menos eu diria uma vez ao ano você precisaria sentar e revisitar isso tudo, porque as condições mudam. Não só da tua vida profissional, não só da tua fase, né, de vida atual, mas do mercado financeiro como um todo também, né? Obviamente, a gente tem algumas estratégias para quem não quer se preocupar muito com o mercado, que a principal é o aporte constante mensal, isso ganha de qualquer análise macroeconômica, análise de movimentos de mercado, você aportar constantemente no período que você selecionou para atingir o seu objetivo vai fazer muita, mas muita diferença e não demanda tanto raciocínio, não demanda tanta massa cinzenta assim. Então o planejamento financeiro vai delimitar onde você está hoje, onde você quer chegar e o tempo e energia demandada nesse caminho, nesse trajeto, nessa jornada. É dali que você vai conseguir entender que uma fatia da tua carteira pode sim ser alocada em cripto. Eu falo muito de cripto aqui, é uma classe de ativos que tem que estar na carteira de todos os investidores, até mesmo os conservadores. Né? Obviamente tem que ter ali uma mitigação de riscos na alocação, e eu quero trazer isso em algum outro momento por aqui. Mas a gente consegue entender que essa fatia, como vai ter um objetivo lá de muito longo prazo, 20, 30 anos, pode muito bem ser alocada na sua carteira. Né? Não é se afastar da classe, mas sim se beneficiar dessa assimetria, porque cripto é hoje a classe com a maior assimetria que a gente tem no mercado financeiro, principalmente aí os principais criptoativos como o próprio Bitcoin. Então você consegue entender que hoje uma oscilação
de 30% negativo no seu Bitcoin, não vai fazer diferença, porque no longo prazo ele tende ali a se valorizar, obviamente vai ser uma fatia pequena ali do teu patrimônio, e eu estou mirando um objetivo de 20 e 30 anos. Em janelas maiores o Bitcoin quase sempre ficou positivo e bem acima das médias aí de taxa de juros, de inflação oficiais. É também com base nesse planejamento financeiro que você vai entender quanto você tem que deixar ali destinar em liquidez, né, o teu famoso caixa, para acessar quando for necessário, ou até mesmo porque você tem em vista uma compra de imóvel ou automóvel daqui 2, 3 anos, que é curto prazo, então você já tem que destinar essa fatia na tua carteira em algo mais conservador, em algo ali, principalmente nesse momento de taxa de juros mais alta, né, que vai seguir essa taxa básica de juros, né, e entender de fato toda a proporção e divisão da tua carteira, porque não basta você ter um ou dois ativos. Isso não funciona principalmente para objetivos mais de longo prazo que demandam uma acumulação patrimonial muito grande. Você tem que ter uma carteira de investimentos. Você nunca vai acertar qual que é o melhor ativo, você nunca vai conseguir fazer esse movimento de pular para um galho e para o outro antes, né, do movimento em si. Então a carteira e a diversificação dessa carteira vai fazer com que você chegue no teu objetivo, porque isso já foi pré-determinado, isso já foi estudado e planejado, né, no papel ali, no planejamento financeiro. Se você não conhece nenhuma plataforma, ainda não fez em nenhuma corretora, nenhum banco um planejamento financeiro, eu vou deixar aqui um link que eu criei, um planejamento financeiro bem simplificado mesmo, para você entender mais ou menos onde você quer chegar. Você pode colocar entradas ou saídas programadas para ver a diferença que isso vai fazer. Então, muito cuidado com esse objetivo de aposentadoria bem a longo prazo, que vai durar 20, 30 anos na maior parte dos casos, e daqui 5, 10 anos você acabar com essa carteira de investimentos porque você quer comprar um imóvel que demanda todo o capital ali guardado, alocado até então. Isso vai fazer um estrago tremendo no teu planejamento. Você vai voltar muitas casas para trás, não é voltar do zero. Você vai voltar num patamar negativo. Por quê? Porque você tem menos tempo a teu favor, né? Hoje você tem 20, 30 anos, só que daqui 10. Se você zerar o teu capital, esses últimos 10 vão fazer mais muita diferença. O aporte vai ter que ser muito mais intenso. Talvez você esteja já numa fase de vida que o teu salário não vai subir tanto assim. Então muito cuidado com isso. Você vai ter chego também num patamar de vida que você quer mais conforto, que você vive já com algumas regalias, né? Você não vai querer abrir mão disso. E aí, talvez a tua conta, se você parar ali, né, e começar novamente, não vai parar de pé. Eu já tive vários casos de pessoas com idades avançadas, e eu estou falando aqui de 50, 60, 70 anos, que a gente parou para fazer a conta e por uma decisão irresponsável ali no final da vida, de comprar um imóvel dos sonhos, né, de mudar a casa para algo mais bem localizado ou mais atual, acabou decretando a insuficiência financeira de aposentadoria. E não é nada legal dessa notícia para essa pessoa nesse momento, né, um momento bem delicado, eu diria, porque é aquele momento que ela acaba caindo na realidade e percebendo as más decisões que ela fez numa vida de 70 anos. Então isso não é nada fácil. E já teve vários casos também de pessoas que tiveram que vender o imóvel que tinham comprado ou tinham vivido a vida inteira, porque era o único patrimônio que tinham acumulado. E aí, imagine, vender uma casa enorme, de vários quartos, muito bem localizada, né? Muito confortável, para morar de aluguel, em algum lugar um pouco mais afastado, que seja um pouco mais barato, porque aquele patrimônio todo acumulado no imóvel agora vai virar o teu usufruto de renda mensal até o fim da vida. Não é nada confortável. Então, muito cuidado com isso. Bom, eu espero que você com isso pare para refletir, veja o meu primeiro vídeo da clareza, tenha essa clareza dessa tua jornada, mas principalmente pontue esses objetivos e coloque isso no planejamento financeiro simplificado. Isso vai fazer toda a diferença. Tenha também a disciplina de acompanhar isso com o tempo e não fazer decisões que afetem tanto assim esse plano. Eu tenho certeza que se você seguir essas regras, ter essa clareza, ter os objetivos na cabeça e seguir esse planejamento, você vai atingir o teu patamar de aposentadoria e eu ficarei super feliz se isso te ajudou de alguma maneira. Quer acompanhar mais vídeos como esse de investimentos e cripto? Se inscreve nesse canal, compartilha essa mensagem com alguém querido e eu te vejo no próximo vídeo.